A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada serviria. E tivesse a fé para mover as montanhas, se não tivesse amor, nada adiantaria. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, se não tivesse amor, nada eu teria. Conhecesse os mistérios e a ciência, se não tivesse amor, nada eu seria. Ainda que desse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada valeria. Mesmo que eu desse as provas todos os meus bens, se não tivesse amor, teria um coração vazio. Paciente, sofredor, sempre justo, puro e bom, não busca interesses, não guarda rancor. Cantemos assim, o dom mais precioso é o amor. Paciente, sofredor, sempre justo, puro e bom, não busca interesses, não guarda rancor. Cantemos assim, o dom mais precioso é o amor, que eu nunca me esqueça. Seja amor a canção. Mas nós, repetidas vezes, insistimos aqui que a tese de Jesus na sua mensagem é esta: que você precisa ser uma pessoa sábia, um homem sábio, uma mulher sábia, que edifica, ou que constrói, ou que faz, ou que escreve a sua história sobre a rocha. E esta rocha é Ele, Jesus, e esta rocha é também o conjunto de ensinos que Jesus deixou a nós. Aliás,
quando Jesus disse o que disse, nós acabamos de ler no texto, que é o texto básico, o texto-chave, a divisa oficial do mês da família deste ano, ele estava concluindo o Sermão do Monte. Ora, o que foi o Sermão do Monte? Jesus reuniu todos os temas possíveis num único sermão e ele pregou a mensagem mais extraordinária e incrível registrada nas páginas das Escrituras Sagradas e ao longo da história da igreja também. Até porque Jesus não focou em um aspecto da vida cristã. Jesus não se concentrou em um aspecto do nosso relacionamento com Deus, mas ele foi extremamente amplo, abrangente e profundo. E ele falou sobre vários temas, e todos eles de capital importância para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. E então, depois que Jesus faz esse ensinamento amplo e tremendo, maravilhoso, extraordinário, Jesus diz assim: olha, eu quero dizer a vocês que todo aquele que ouve as minhas palavras e que compreende e coloca em prática aquilo que eu estou ensinando, será semelhante a um homem prudente, um homem sábio, um homem esperto, um homem inteligente, que construiu a sua casa, que construiu a sua existência, que construiu a sua história, que construiu o seu casamento, que construiu a sua família sobre uma base sólida, sobre uma estrutura sólida, confiável, sobre a rocha, e esta rocha sou eu, Jesus, e esta rocha são os meus ensinamentos. Porque aquela pessoa que ouve as minhas palavras, que ouve os meus ensinamentos, que ouve os meus mandamentos, as minhas leis, estatutos e ordenanças, e não coloca em prática, e é um homem desobediente, uma mulher desobediente, é semelhante ao imprudente, ao louco e insensato que constrói a sua vida, que constrói a sua história, que constrói o seu casamento, que constrói a sua família sobre a areia. E então, quando surge uma tempestade, quando surge um problema maior, quando surge uma luta, quando surge uma dificuldade, quando vem a frustração, quando vem a decepção, o que é que acontece? A casa cai. E nesta noite eu quero chamar a sua atenção durante alguns minutos, exatamente sobre estas tempestades que tantas vezes assolam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a nossa história, sobre a nossa existência, que trazem tanta dor, tanta mágoa, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta decepção, tantas lágrimas ao nosso coração. Nós vivemos num mundo que impõe sobre nós todos os dias inúmeras, incontáveis, diversas tempestades, algumas delas pequenas, mas outras tempestades gigantescas. Algumas são tempestades rápidas, outras são tempestades duradouras. Às vezes, algumas tempestades que duram uma noite, mas às vezes tempestades que duram uma semana, um mês, tempestades que duram anos. E o que será que Jesus tinha em mente quando ele disse: quando você constrói a sua vida sobre a rocha, que sou eu, Jesus, e os meus ensinamentos, você estará firme o suficiente, você estará sobre uma base segura o bastante para lutar e para vencer e para superar estas tempestades. Então, nesta noite, eu quero convidar você para nós complementarmos a palavra de Jesus, o texto de Jesus, com outra palavra de Jesus, para nós focarmos um pouquinho sobre isto. Uma família vencendo tempestades. E o texto, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmãos, que texto maravilhoso! Que texto simples,
e ao mesmo tempo um texto extraordinário nos seus detalhes e que nos comunica muito as verdades acerca dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Os problemas que nós enfrentamos no nosso casamento com o nosso cônjuge, os problemas que nós enfrentamos com a nossa família. Meus irmãos, esse texto tem nos seus detalhes respostas importantes e preciosas, não apenas para a nossa reflexão espiritual desta noite, numa mensagem que vem das Escrituras Sagradas do coração de Deus para nós, mas verdades que devem mexer com a nossa estrutura teológica e refazer pensar o nosso relacionamento com Deus e a nossa espiritualidade, para que este novo conceito possa mudar o nosso modo de ver a nossa própria existência, vermos o mundo, vermos a Deus e nos relacionarmos com Ele, com as circunstâncias adversas que tantas vezes sobrevêm à minha vida, à sua vida, à vida de qualquer um de nós. E a primeira grande verdade deste texto, desta ilustração, deste momento real que Jesus e os seus discípulos passaram, está no versículo 23, porque o texto que nós lemos começa dizendo que Jesus estava com os seus discípulos. Os discípulos estavam com Jesus e então eles entraram naquele barco e eles navegaram naquele mar e de repente sobreveio uma grandiosa tempestade. E a primeira grande verdade que é possível extrair do texto aqui é exatamente esta verdade. A tempestade veio, mesmo com Jesus presente naquele barco. Porque veja, ouça, você é crente, você é salvo, você tem Jesus como único Senhor e Salvador, você conhece a Bíblia, você ora, você canta, você lê a Bíblia, você às vezes jejua, você é fiel nos dízimos e ofertas, e de repente vem um problema, de repente vem uma tempestade, e a primeira reação natural é esta: mas eu estou na presença do Senhor, eu tenho buscado a Deus com prioridade na minha vida, eu tenho me esforçado ao máximo para ser fiel, eu sirvo ao Senhor com o meu tempo, com meus dons e talentos, com os meus bens, por que será que essa tempestade está sobre a minha vida? Queridos, diferentemente do que têm dito os teólogos da prosperidade nos últimos dias, crente também sofre, crente também fica doente, crente também tem problema, crente também passa pela experiência do desemprego, crente também sofre com as tempestades. O texto diz que os discípulos estavam com Jesus, eles seguiram Jesus, eles estavam lado a lado com Jesus. O texto diz que Jesus estava pertinho deles, Jesus estava muito próximo deles, Jesus estava no mesmo barco que eles estavam e veio a tempestade. A tempestade veio sobre os discípulos e é interessante que naquele momento, Deus, homem, Deus conosco, Jesus, a tempestade veio sobre o Senhor Jesus. No início do seu ministério, a Bíblia diz que Jesus separou 40 dias e noites, foi para um lugar deserto, orar e jejuar, e no final daquele tempo, o que aconteceu com Jesus? Satanás veio sobre ele para tentá-lo, e durante algumas vezes ele procurou derrubar Jesus e impedir que Jesus cumprisse os propósitos do Pai na sua vida e sobre a humanidade como o Messias, o ungido, Senhor e Salvador de todos nós. Jesus foi tentado. E o texto diz que Jesus estava naquele barco e a tempestade também estava alcançando Jesus, atingindo Jesus. Meu irmão, preste atenção, esse discurso dos teólogos da prosperidade não são bíblicos. Não é de Deus, em hipótese alguma, a ideia de que você vem para a igreja e nunca mais você terá problemas. Você vem para Jesus e todas as suas dificuldades serão resolvidas. Você aceita a Cristo e a sua vida será um mar de rosas. Você toma uma decisão por Jesus e todas as suas enfermidades serão saradas, e você nunca mais vai ao hospital, nunca mais tomará um remédio, nunca mais passará por uma cirurgia ou coisas semelhantes a estas. E então nós vamos encontrar por aí milhares e milhares de pessoas decepcionadas e frustradas, porque um dia ouviram esse discurso e acabaram acreditando e se decepcionaram e se frustraram. Mas esse texto diz no versículo 23, seus discípulos o seguiram, e seus discípulos estavam no barco, e Jesus estava com eles, e eles estavam com o Senhor Jesus, e mesmo assim veio a tempestade. Na vida do crente, salvo, fiel e consagrado, a nossa vida sempre teve, a nossa vida tem e terá tempestades. Não há como evitar que as tempestades venham.
Mas o que Jesus está dizendo é que quando nós estamos alicerçados sobre a rocha, quando nós estamos construindo a nossa história, quando nós estamos edificando o nosso casamento e a nossa família sobre a rocha, mesmo quando vem a tempestade, nós alcançamos em Cristo a vitória e somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas não apenas isto, queridos, esse texto continua e no versículo 24 então diz: levantou-se uma grande tempestade sobre eles, levantou-se um grande problema sobre eles. Não diz que foi uma tempestade simples, uma tempestade comum, não foi uma tempestade qualquer. Até porque esses homens que estavam com Jesus eram marinheiros experientes, eram pescadores experientes. Eles passavam horas, noites inteiras, dias inteiros em alto mar pescando. As ondas não assustavam aqueles homens, as tempestades comuns também não. Quando o texto diz que eles ficaram apavorados, e quando o texto diz que eles começaram a dizer: nós vamos morrer, isso significa que realmente estava sobre eles uma grandiosíssima tempestade. Os ventos eram de fato muito fortes e era uma tempestade muito intensa. Não era um problema simples, não era um problema comum, não era um problema qualquer. Foi uma grande tempestade. Como muitas vezes sobre a minha vida e sobre a sua vida também. O texto está dizendo que aqueles homens, discípulos do Senhor Jesus, homens escolhidos de Deus para a sua obra, estavam enfrentando uma grande tempestade. Sabe qual é a nossa tendência? Sempre que nós estamos passando por uma luta qualquer, nós pensamos assim: a minha luta é maior que todas as demais. O meu problema é o maior de todos. Esta tempestade que eu estou enfrentando agora, ninguém enfrentou na sua vida e ninguém está enfrentando. Só eu é que estou enfrentando esse problema. Aprendi desde cedo um adágio popular interessante que diz assim: pimenta dói no olho do outro. No olho da gente, dói demais. E eu quero lhe dizer nesta noite, sem medo de errar, que nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos tempestades, nós enfrentamos lutas. Nós enfrentamos a enfermidade, nós enfrentamos os problemas financeiros, nós enfrentamos o desemprego. A crise vem sobre todos, inclusive sobre os crentes como você e como eu. Não há como fugir. Não há como ser membro de uma igreja e pensar assim: nessa igreja eu não serei atingido, nessa igreja eu não terei tempestade sobre a minha vida. Quando há pouco tempo nós diagnosticamos com o auxílio dos médicos e dos exames o tumor que está dentro da minha cabeça, uma pessoa veio a mim e disse: pastor, eu quero convidar o senhor para nós irmos na igreja tal, onde a pastora missionária tal tem uma oração poderosa. Então eu disse assim: olha, eu agradeço muito, a minha igreja está orando por mim, nós temos orado ao Senhor, e eu creio que o mesmo Deus desta missionária e pastora é o meu Deus e é o nosso Deus e é o Deus da nossa igreja também. E eu creio que Ele está aqui. E eu creio que Ele está olhando para nós. E eu creio que quando nós oramos, Deus responde. E eu poderia listar aqui para cada um dos irmãos algumas histórias incríveis de curas, de milagres, de sinais, de maravilhas e de prodígios que Deus tem feito entre nós. Não há igreja onde se proteger das tempestades. Elas virão. Elas virão. O versículo 25 continua o texto que lemos e ele diz assim: os discípulos foram até Jesus e pediram que Jesus os ajudasse, porque eles precisavam vencer aquela tempestade. Os discípulos procuraram Jesus e eles clamaram em alta voz: Senhor, salva-nos, porque nós tememos. Salva-nos, Senhor, porque nós vamos perecer. Meus irmãos, está aqui a atitude de todos nós quando surgem as tempestades. Aqui está a nossa reação.
na sua vida, no seu casamento, na sua família. Esta é a frase: Senhor, venha. Senhor, salva. Senhor, venha, socorra. Senhor, venha para ajudar. Senhor, venha estender sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha família, a sua boa e poderosa mão. Aqueles homens fizeram aquilo que eu tenho que fazer e que você deve fazer quando as tempestades vierem sobre a sua vida. Você deve orar como eles, deve buscar a Jesus como eles e deve clamar como eles: Senhor, salva-nos. Preste atenção, ouça. Eles não chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, salva-nos. Não foi assim. Mas é possível ver no texto que o evangelista procura informar que foi uma oração intensa, foi um clamor, foi uma súplica. Eles derramaram seu coração e colocaram em Jesus toda a sua esperança, toda a sua confiança, certos de que não havia outra solução, outra saída, não havia outra alternativa, não haveria outra maneira deles serem salvos, senão clamando pelo nome de Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses importantíssimo, porque talvez de todas as mensagens para nós desse texto e de cada versículo desse texto, esta seja a mais importante. Veio a tempestade é uma realidade, uma grande tempestade, isso significa problemas, lutas, dificuldades, e mesmo na vida dos crentes, dos salvos, eles estavam com Jesus, Jesus estava com eles, mas, preste atenção, os discípulos foram até Jesus e clamaram, e suplicaram, e oraram, e pediram a Jesus que Ele os ajudasse e os salvasse e proporcionasse vitória sobre a tempestade. Irmão, sabe o que eu observo na vida das pessoas muitas vezes? É que, incrível, as pessoas não conseguem ter noção da dimensão das tempestades que estão sobre a sua vida, sobre o seu casamento e sobre a sua família. E a última coisa que as pessoas fazem é orar. E eu tenho algo muito prático para comprovar a minha tese, ao observar a ação e a reação das pessoas. Os cultos menos frequentados da igreja, desta e de todas as que eu conheço, são exatamente os cultos de oração. Não acompanho como um reality show, a sua vida 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mas eu às vezes fico imaginando quantos minutos por dia você tem separado para orar, para falar com Deus, para abrir o seu coração e fazer como aqueles homens no porão daquele barco: Senhor, salva-nos. Problemas grandes, problemas dificílimos, tempestades avassaladoras, terríveis. O barco quase afundando. E muitas pessoas ignoram a oração, ignoram a busca pelo Senhor, ignoram a súplica, o clamor, ignoram a busca por Deus. Versículo 26, o que foi que aconteceu? Diz o texto da Bíblia que nós lemos nesta noite que Jesus repreendeu aquela tempestade e então houve uma grande tranquilidade, houve uma paz, houve bonança. Meus irmãos, há pouco tempo tivemos o privilégio, a honra e a emoção de entrarmos num barco e de estarmos no meio deste mar onde houve essa tempestade que Jesus e os seus discípulos enfrentaram e que o texto da palavra de Deus narra. E o nosso guia ali em Israel disse que de fato, às vezes, de súbito, algumas tempestades gigantescas assolam aquele mar. E de fato é algo que, quando há alguma embarcação, eles ficam temerosos pela sua sobrevivência. Quando nós estivemos lá, o mar estava muito tranquilo, as águas estavam calmas. Nós seguimos durante alguns minutos e quando nós estávamos bem no meio, nós paramos, lançamos âncora
e realizamos um culto de louvor, de adoração a Deus. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo, nós estávamos felizes, nós estávamos alegres. Depois que nós fizemos o culto, recolhemos a âncora, contornamos com o barco, voltamos para a terra firme. Que bênção! Que bom quando tudo está bom. Que bom quando tudo está bem. Que bom quando navegamos tranquilamente nas águas da nossa vida, da nossa existência. Mas e quando vem a tempestade? Diz o texto que Jesus repreendeu a tempestade e houve paz, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso socorro. Na sua vida, no seu casamento, na sua família. Porque você pertence ao Senhor, o seu casamento é do Senhor e a sua família também está no altar do Senhor. Venha a tempestade que vier, Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do Senhor. E diz o texto que Jesus repreendeu a tempestade e houve paz. fé será mais firme, Senhor, em qual
as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame, leva-me mais fundo que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei. Você pode cantar. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu, tu és A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.